Olá, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o PSA. Com certeza você já deve ter ouvido muito falar sobre esse exame de sangue, o PSA. Então eu vou te perguntar, o que é o PSA? Para que serve o PSA? O que acontece quando o PSA aumenta, quando ela eleva? Você deve se preocupar quando isso acontece? Se a pessoa tiver um PSA elevado, significa que essa pessoa realmente tem um câncer de próstata? Se você não sabe responder essas perguntas ou está na dúvida de responder alguma delas, continue aqui, ouvindo esse vídeo, escutando, porque com certeza você vai conseguir retirar um pouquinho dessas dúvidas durante esse vídeo. E não se esqueça de dar o like e também de se inscrever no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos que serão postados. E também envie esses vídeos para os seus colegas, porque eles também devem ter dúvida. A primeira coisa que foi a primeira pergunta que eu falei foi o que é o PSA. O PSA ele vem de uma liga, de uma sigla em inglês, que é Prostate Specific Antigen da próstata, ou seja, é um anticorpo da próstata em que ele é produzido pelas células da próstata e é apenas a próstata que produz realmente o PSA. Mas existem outras glândulas e outros locais que produzem também o PSA. Mas a grande elevação do PSA é por causa da próstata. A próstata ela acaba produzindo o PSA ou pode elevar esse PSA por uma série de questões e não apenas o câncer de próstata. Então isso já é algo para vocês ficarem aqui escutando, porque daqui a pouquinho eu vou explicar como o PSA pode elevar sem estar relacionado com o câncer de próstata. O valor do PSA normal já é um grande questionamento que a gente infelizmente não temos uma resposta muito real. Porque o PSA ele pode aumentar devido principalmente ao envelhecimento, a pessoa que tem mais idade pode aumentar e elevar o PSA, e também o aumento da próstata. Uma próstata maior também pode determinar a elevação do PSA. O que a gente acha é que o PSA normal ele vai variar até 2,5, mas quando ele está entre 2,5 e 4, às vezes ele pode ser normal se a pessoa tiver uma próstata muito grande, uma próstata de 80, 90, 150 gramas. Ou então se a pessoa já é mais idosa, tem 70, 80, 90 anos. Então vocês veem que isso já deixa um pouco de dúvida. E é exatamente por causa dessa dúvida que a gente deve ter um acompanhamento mais contínuo do PSA. O PSA isolado, apenas uma medida dele, é importante, mas a curva de elevação do PSA, ou então um platô de um PSA mais parado, estagnado, ou então que ele baixa, aumenta, isso tudo dá pista, dá um entendimento maior para o médico. É diferente, por exemplo, uma pessoa chegar no meu consultório com um PSA de 4, há 4 anos, há 5 anos ele está com um PSA de 4, e chega um paciente que sempre o PSA foi 0,5, 0,6 e em um ano aumentou para 2,9. Eu vou ficar mais preocupado se nesse PSA que aumentou em um ano e meio, de 0 alguma coisa para 2,9 do que um PSA que há 5 anos ele está estagnado, está parado em 4. Então a primeira lição é que o valor do PSA ele pode mudar de um paciente, de cada paciente, devido à idade e o tamanho da próstata. E a segunda é que vale muito a pena você identificar a curva de elevação, de estagnação do PSA. A outra é que a gente tem que tentar fazer um cálculo, sempre fazer um cálculo da relação do PSA livre sobre o PSA total. Você já deve ter notado que no seu exame às vezes vem lá PSA total e PSA livre. Quando essa relação, você faz uma divisão, ela é maior do que 18, 20%, isso é bom. Significa que possivelmente esse tipo de elevação do PSA da pessoa é por causa de um processo benigno, uma infecção, uma inflamação. Quando essa relação é menor do que 18, 20%, a gente já fica um pouco mais atento, porque isso pode ser por causa de um câncer de próstata. Então a relação mais baixa, ela é pior. A gente também tem a densidade do PSA, em que você vai dividir o peso da próstata pelo PSA do paciente. Porque quando você tem uma densidade que o valor de normalidade é de 0,15, significa que a elevação desse PSA se dá provavelmente pelo tamanho da próstata, que a próstata é muito grande, então está produzindo mais o PSA. Então vejam quantas formas de interpretação do PSA nós temos
do que avaliar num paciente. E muitas vezes você não consegue identificar isso em apenas uma consulta. Por isso que é importante o paciente estar com o seu urologista anualmente, ou então a depender do PSA, até mesmo um pouquinho mais próximo, estreitar esse retorno para 3 meses, 4 meses, até 6 meses, a depender da característica do PSA. E quando o PSA está alto, o que deve fazer? Bem, primeiro que você, quando caracterizar o motivo que ele aumentou, a forma que ele aumentou, a relação, a densidade do PSA, se está aumentando ou não, os últimos PSAs, aí você tem que fazer o exame físico, que é um exame do toque. Esse exame de toque ele serve para palpar, para você tentar identificar algum tipo de nódulo, de endurecimento da próstata e fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata. Esse exame ele vai identificar se existe alguma possibilidade do paciente ter um câncer de próstata. Atento, não é a certeza. Se você quer saber um pouquinho mais de ressonância multiparamétrica da próstata e a sua importância, também procure aqui nesse canal, porque eu também já falei sobre esse assunto. Então você pode procurar nos vídeos que você com certeza vai achar um pouquinho mais sobre esse assunto para você se aprofundar e tirar algumas dúvidas. A ressonância, ela vai informar se o paciente, ela vai ajudar se o paciente já deve realizar uma biópsia da próstata naquele momento ou aguardar mais um pouquinho. Então é uma ferramenta muito importante no diagnóstico, no acompanhamento do paciente. Ela vai ter uma classificação que se chama PI-RADS, com P. Esse RADS você vê que tem tireoide, tem mama, tem outros locais, em outros exames, ele utiliza uma escala bastante semelhante. E essa escala, para você não ficar preocupado, não significa que a pessoa esteja com câncer de próstata, é uma possibilidade do câncer de próstata. Caso isso dê um PI-RADS mais alto, a pessoa deve sim fazer uma biópsia de próstata. O PSA também é importante para dizer quando você já tem um diagnóstico firmado de câncer de próstata, ele está nos parâmetros para identificar o risco do paciente. Se o paciente é maior, tem um PSA maior do que 10, o risco dele já é considerado já um risco mais elevado. Se ele tem um PSA acima de 20, aumenta a chance desse paciente até mesmo já ter metástase de linfonodos, de gânglios. Se ele está acima de 50, aumenta a chance de ter metástase de osso, a metástase óssea. Então o PSA ele é utilizado também com outras ferramentas de prognóstico e de estadiamento do paciente. Ele pode ajudar ao médico a ter uma ideia e fazer exames específicos para tentar identificar que a patologia já tenha se espalhado pelo corpo da pessoa. Então preste atenção no seu PSA, faça anualmente seu PSA ou de acordo com a orientação do urologista. Se você gostou desse vídeo, continue por aqui, se inscreva no canal, mande um like, a gente se encontra pelos vídeos, até mais!